é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre, recados no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, orientação vocacional e também fazer parte do Clube de Astrologia Integrativa, é só você olhar as descrições que estão abaixo aqui do seu vídeo. E hoje a gente vai falar então de Mercúrio e de sistema nervoso. Gente, quando a gente entender Mercúrio, a gente está muito próximo da gente ter o entendimento da nossa vontade, do nosso Sol. Também a gente está muito próximo de entender o que é Vênus, né? O entendimento de Mercúrio. Mercúrio, vamos dizer que é a nossa parte de capacidade intelectual. Tem pessoas, gente, que não tem uma lógica. Mercúrio é a lógica, está muito perto da lógica. O logos, né? Quando a gente fala de lógica, é logos, né? É logia, ou seja, que sabe das coisas, é os grandes planetários, eles entendem das coisas. Vou trazer um exemplo para vocês. Você tá lá andando na rua, né? E aí você percebe que você tem um buraco. Né? O que você faz? Você desvia do buraco. Então, ou seja, o seu cérebro registra que tem um perigo, entre aspas, é um buraco, você pode cair. Então, o que você faz? O cérebro dispara. Gente, a máquina humana, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Máquina humana, ela é maravilhosa, a gente não sabe usar essa máquina ainda, né? O que acontece? Dispara, né, um neurotransmissor falando assim, olha, precisa desviar. Esse desvio, né, ou seja, dispara para o sistema nervoso, que vai fazer com que dispare para o sistema muscular, para que o sistema muscular faça o que? Desvie a rota e você não caia. Tem pessoas, gente, que mesmo vendo, mesmo estando, as pessoas às vezes não conseguem associar e elas caem. Já viu aquelas pessoas que você fala assim, meu, ela não tá enxergando? Às vezes a pessoa não tá enxergando e a pessoa o que? Ela cai. Porque às vezes ela não tem a capacidade da lógica, ela não tem a parte intelectual bem assentada no corpo dela, na alma dela, né? E isso, gente, por isso que quando a gente fala, né, de planetas retrógrados, você ter Mercúrio, Vênus e Marte, é um trabalho porque é uma coisa óbvia. Então, ou seja, se eu não tenho uma capacidade de intelectualização, nesse exemplo que eu dei pra vocês, eu posso simplesmente cair. Ou eu sempre vou pedir pra alguém pensar por mim. Tem muita gente que faz isso, né? Ai, faz por mim, pensa por mim. Né? Então, ou seja, como a gente sabe que o Urano, e a gente vai entender hoje o sistema nervoso, como a gente sabe que o Urano é 1/8 superior a Mercúrio, a pessoa nunca vai chegar ao quê? Andar com as próprias pernas, né? Nunca vai. Porque o que acontece? Como ela não sabe pensar, e o pensamento dispara, né, para o seu sistema nervoso, e o seu sistema nervoso dispara para o seu sistema muscular para que você possa tomar uma ação, a pessoa, o que? Ela sempre vai ter que ligar para alguém, viu? E aí, o que eu faço? Legal, o que eu tenho que fazer agora? Né? Ela sempre está dependente de um outro sistema operacional, né, uma outra pessoa que pense por ela. Então ela nunca chega a Urano, porque Urano é o pensador livre, né? Ele pensa livremente, ou seja, não tem ninguém, não tem nada que bloqueie aquela pessoa, porque ela pensa de forma livre. Isso é uma questão bem interessante. E hoje eu vou trazer pra vocês várias coisas, assim, várias observações. Eu trago bastante Urano, né? Por conta do meu ascendente também, o meu regente, né? Muito forte no meu mapa. Então, gente, vamos trazer aqui Mercúrio. Então, esse Mercúrio está dentro de nós, em algum lugar. Mercúrio, na minha observação, na minha percepção, ele rege o sexto chakra. Porque ele rege o sexto chakra e também está junto com Urano aqui, né? Porque eu tenho essa capacidade de enxergar. Quando eu enxergo, exemplo assim, quando eu enxergo a totalidade, que é a minha clarividência, eu sei agir. Muito fácil, fica muito mais fácil, né? Quando a gente não enxerga, a gente vai meio que... Eu acho que eu sei, eu vou titubeando, né? Eu vou titubeando e a gente fala, era pra direita, não era pra esquerda. Então a gente vai meio que aprendendo, mas quando eu abro aqui, o que acontece? Eu tô enxergando, é muito mais fácil. Opa, tem desvio, opa, não é pra fazer isso. É muito mais fácil, mas pra abrir aqui, a gente precisa percorrer aí um caminho iniciático para que a gente possa de novo desenvolver não, né? Renascer mesmo a nossa visão espiritual que todos nós temos, né? Então é um renascimento mesmo, né? Porque todos nós temos, mas tá em desuso, a gente não tá usando, né, esse hardware super mega tecnológico. Então vamos lá, a primeira coisa que as pessoas falam é Mercúrio transportes. Primeira coisa que você vê quando vocês começam a estudar astrologia é transporte. Os transportes estão muito relacionados com os gêmeos, né? A gente tem que entender o que é transporte, né? O que é transporte? Eu estou transportando informações.
Gente, eu sei que isso é uma forma bem uraniana de ser falada, bem aquariana, que às vezes pode parecer fria para um país, Brasil, que é muito romântico, que é muito ainda aquoso. O Brasil é muito aquoso ainda. O Brasil, ele é muito romantizado, né? E o que acontece? A gente tem que entender que cada pessoa é um núcleo de informações. Vocês são informações. Tem uma parte no filme Matrix que dá pra ver, são vários códigos, as pessoas são isso. Nossa. Aí se a gente começa a falar isso, a pessoa começa, né? Uma vez eu falei isso pra uma moça, eu pensei, ela vai se matar. Então, a gente fala porque a gente precisa falar a verdade. Nós não somos isso, nós somos informações. Cada pessoa é uma informação, cada pessoa é um computador. Tem computadores que são mais rápidos, tem computadores que são mais eficazes, não tem isso no mercado? A gente tem isso no mercado, e tem computadores que são em desuso, e tem computadores que estão aí, nem sabemos, porque tem gente que usa BIP até hoje, né? Então, ou seja, está usando BIP, sendo que poderia usar uma tecnologia muito maior, né? Então, ou seja, transporte de informações. Então, meu sistema nervoso vai transportar as informações que vão ser desencadeadas aqui em cima, no meu cérebro. Lembrando que o cérebro, ele tem várias partes, né? Então, eu já fiz vídeo falando sobre o cérebro e a gente tem que ativar qual parte, principalmente? A parte do neocórtex. A gente hoje, na humanidade, a gente já tá vendo, né? A gente vai ter agora o nascimento do humano, né, que é um homem espiritualizado, um homem divinizado, que na verdade é a raça bimânica, né? Então a gente está saindo da raça ária e entrando para a raça bimânica, né? Na verdade, na raça ária já deveria existir os seres aí divinizados. Então hoje a gente vai ver que é o Homo sapiens spiritus. Eles já existem e é o que a gente precisa estar. Todos nós precisamos estar nesse padrão, nessa frequência, nesse nível novamente. Para quê? Para que a gente possa acompanhar a escola chamada Terra. Senão, Zezinho vai para onde? Sei lá, Zezinho não vai continuar na Terra, porque a Terra está passando aí por processos aí de provas. Todos nós estamos passando por provas, né? Para quê? Para que a gente possa despertar novamente nossas faculdades espirituais. Então, ou seja, vai transportar a informação. Então, dispara. Pá! Disparou. Se você é uma pessoa que vive muito do seu sistema que a gente chama reptiliano, né? Ou seja, do cérebro reptiliano. E por isso que as pessoas falam, né? Reptiliano. Não sei de onde as pessoas tiram essas coisas aí. Tem umas coisas que a gente lê na internet que, pelo amor de Deus, né? Então, o cérebro reptiliano, ele tá muito voltado ainda para quê? Para aquela área do cérebro onde a gente, em tese, tá relacionado com a parte animal, a parte de sobrevivência. É assim, ou luta ou foge, ou luta ou foge. É muito assim. Então, tá relacionado muito com essa parte de reagir. Eu não tenho uma ação, eu reajo. Então, sabe, vamos dizer assim, vem uma caneta na minha cara, eu já, reajo. Ou seja, vem a caneta na minha cara. Se eu fosse um ser humano espiritualizado, vem na minha cara, eu deixo cair na maior paz, eu olho e eu posso tomar uma ação. Quando a gente tá muito no nosso cérebro aí reptiliano, a gente toma e já quer tirar tudo. É reação, ele reage. Ele não sabe nem o que está acontecendo, ele reage por medo. Então, pessoas que têm muito medo estão muito relacionadas ainda com o seu cérebro reptiliano. E aí, ó, coisa, né? Que coisa. E aí também está relacionado com a Lilith, né? Eu até fiz vídeo falando sobre isso, já tá aqui no canal. A Lilith está muito relacionada com essa parte do nosso cérebro reptiliano. Então, cada um de vocês tem medos, né? Tem medos. Aonde a gente mais tem medo, onde a gente tem que pôr mais luz. É onde a gente tem mais medo. Por que medo? Porque eu não enxergo. Eu não enxergo. Ou seja, quem nunca, né? Quem nunca entrou numa casa escura e que ficou com medo? Se tivesse as crianças, mãe, acende a luz. Ai, eu tô com medo. Né? É isso. Então, aonde você tem... Isso é um ensinamento que eu ganhei, que eu vou falar que sim, que meu... Quando eu entendi esse ensinamento, parece que todo medo veio pra cima de mim. Aí eu falei, por quê? Por quê? Que é isso. Toda vez que eu vejo medo, eu falei, é ali mesmo que eu tenho que ir. Tô com medo daquilo. É ali que você tem que ir. É ali, onde pega na minha espinha, eu falei, é ali que eu tenho que ir. Porque, de alguma forma, eu preciso iluminar aquele ponto. Tem algum ensinamento lá escondido, escorpião. Tem algum ensinamento escondido. Pode ser escorpião de peixe. Tem alguma coisa escondida que eu preciso novamente ver, rever, transcender, seja o que for. Então, disparou.
Então vai depender se você trabalha com o seu córtex, se você trabalha com o seu neocórtex. Neocórtex é, de fato, onde a gente deveria acionar mais, que está relacionado com o lado venusiano do nosso corpo, né? Ou seja, seres venusianos que são seres refinados. Então, ou seja, refinado é uma pessoa me dá um tapa, eu não vou começar a socar ela. Um ser venusiano, provavelmente ele daria um tapa, ele ia se afastaria e iria embora. Isso é uma pessoa inteligente, isso é ser inteligente, né? Ele utiliza a maior parte do seu cérebro. Consequentemente, quando utiliza a maior parte do seu cérebro, ele ativa as glândulas que tem no nosso cérebro e, consequentemente, os hormônios neurotransmissores são diferenciados, né? Então, ou seja, disparou as informações. Na hora que dispara, é muito rápido, né? Eu tenho a graça de ter feito nutrição, de ter feito bioquímica, biofísica, então a gente vê que é muito rápido, disparou muito rápido, é muito rápido. Só que o que acontece? Quando a gente está no nosso sistema reptiliano, ele é rápido porque ele é uma reação, só que quando a gente está no nosso sistema neocórtex, ou até o próprio córtex, ele é rápido também, mas já é com pensar, ou seja, eu penso o que eu vou fazer. Então já é um pensar, eu não vou reagir, é diferente. Disparou para o meu sistema muscular vai fazer algum tipo de ação. Beleza? Muito fácil a gente entender. Então lembrar que cada ser humano é um compactão de informações. Então cada um de vocês é um banco de dados para o todo. Cada um de vocês, né? Não tem? E quando a gente vê computadores, a gente não tem lá várias fichinhas, né? Não é fichinhas, pastas. Existem várias pastas. Então cada um de vocês é uma pasta e cada um de vocês tem aí coisas aí ou que precisam ser vistas, reformuladas e assim vai. Depois a gente tem um negócio chamado de afinidade mental. É através de Mercúrio, porque rege 2 signos, né, tanto Gêmeos como Virgem, é através da minha afinidade mental que eu vou estar atrelada. Isso é importante, gente, atrelada à minha vontade, que é o Sol, e também ao meu desejo de fazer, que é Marte, tá? Então Marte é a minha ação. O Sol nunca faz nada, o Sol só manda vontade. Eu tenho a vontade, o que é difícil porque muita gente confunde vontade com desejo. Muita gente vive dos desejos e não vive da vontade. Tem muita gente que vive da vontade e quase nada de desejo. Que o Buda falava já isso, né? Buda não, Siddhartha já falava isso. Então, ou seja, tem muita gente que não sabe diferenciar o que é vontade e o que é desejo. Vontade é uma coisa eterna, ele é eterno. O desejo é uma coisa efêmera, ele passa. Ele passa com o tempo, ele passa. Eu falo que o desejo é que nem um orgasmo. Acabou, acabou. Um orgasmo. É quando eu vou tirar meu sêmen, né? Não eu porque eu não tenho sêmen, mas é quando eu vou fazer ejaculação. É um desejo, ele é efêmero, ele passa. Você vê, a pessoa chega, o que é um desejo? A pessoa chega, agora eu quero abrir uma loja, abre a loja, passa 2 meses, agora eu quero... Então, ou seja, ela tem o desejo, que é uma coisa boa, ou seja, ela faz, né? Ela faz o que é bom, só que não se mantém. E aí, como a gente aqui rege o coração, a vontade, então o ritmo cardíaco dessa pessoa, ele é inconstante, não é constante. Quando a gente fica inconstante, nosso ritmo cardíaco, isso também vai disparar aí para o meu Mercúrio. Isso também vai trazer aí questões a serem vistas, né? Quando a gente vai falar aí que lá no clube de astrologia eu vou ter mais a liberdade de falar de astrologia médica. Porque isso aqui é astrologia médica, ou seja, a gente traz a astrologia psicológica, a esotérica e a médica pra gente entender. Porque muita gente vai falar, poxa, Marcela, eu não tenho vontade, só tenho desejo, não tenho vontade. É bem interessante isso, bem interessante mesmo. Então, ou seja, eu tenho que ter uma afinidade mental. Então, a afinidade mental é um negócio chamado de frequência. Por que a afinidade mental vai diferenciar? Porque, exemplo, tem pessoas que estão numa frequência de amor, uma frequência de fé, a vontade e o desejo dela vão ser diferentes. Então, ou seja, a afinidade mental é aquela questão de que, assim, é minha frequência, é o que eu tô vibrando, sabe? É que nem sistema de rádio, é o que eu sintonizo. Só que o que acontece, que aqui é uma questão bem interessante, né? Ninguém enxerga o que você pensa. Então, ou seja, o que a gente pode entender pela linguagem do corpo. A linguagem do corpo, quando uma pessoa bem treinada na linguagem do corpo, ela identifica no corpo aquilo que a gente não fala. Então vamos dizer que eu tô aqui conversando com uma pessoa, certo? Tô aqui conversando com ela. E ela começa a falar das coisas dela, eu já aqui, né? Nossa, que coisa, que meu Deus, que absurdo. Ou seja, eu não tô falando isso pra ela, mas eu tô pensando.
tudo aquilo que ela tá me falando, né? Ou seja, a gente não consegue externar, a gente tem muito medo de externar. Claro, tem muitas coisas que a gente não deve externar, eu acho que, na minha percepção, eu acho que a gente tem que externar. Tem que externar e assumir, é verdade, eu acabei de te julgar mentalmente, e que bom que eu tô assumindo isso, é uma afinidade péssima, uma frequência péssima, né, o julgamento. Então agora eu estou botando pra fora e eu tenho que fazer o quê? Uma atrofia nesse neurônio que me dispara sempre o julgamento. Vocês vão entender isso com relação à meditação também. Então aqui, o Mercúrio, sistema nervoso, ele é como se fosse uma telegrafia sem fio. Então, o que acontece? Que isso é uma coisa bem legal, que a gente vai falar bastante de Urano. A gente tem hoje no mundo seres com grande capacidade de consciência. Então, vamos dizer o Guru lá. O Guru é Sagitário, né? O Guru é Sagitário, é Júpiter. Então, o Guru, o que ele faz? Vamos dizer Sai Baba, tá? Vou trazer Sai Baba aqui. Podia ser qualquer outro, podia ser até os avatares invisíveis, tá? Os gurus invisíveis, que a gente não enxerga. Eles disparam, o Guru, na verdade, ele é uma torre de transmissão enorme, tá? O que a gente vê de torre de transmissão, eletricidade, é Mercúrio, tá? É regido por Mercúrio também, como Urano também. Então, eles têm uma torre de transmissão. O que é essa torre de transmissão? A torre de transmissão, quando a gente vê, existe um acúmulo de energia gigantesco, né? Se você botar a mãozinha lá, você vai morrer frito. Diferente se eu botar a mão aqui no lustre da minha casa. Ou seja, eu também posso morrer frito, mas tem uma diferença. Ou seja, a quantidade de energia de uma torre de transmissão é muito maior. Então, ou seja, o Guru, e é um signo de fogo, hein? Sagitário. O Guru contém uma grande quantidade de informação. Por quê? Porque Sagitário tem a visão, então ele enxerga, por isso que as torres de transmissão são grandes, eles enxergam. E aí o que acontece? Ele dispara inconscientemente para aqueles que estão e que sentem o chamado, né? Sentir o chamado. Vou conhecer o Sai Baba, porque eu sinto que é Sai Baba. Porque de alguma forma você está conectado a essa torre de transmissão. Todos nós, entendam isso. Todos nós estamos conectados com alguma torre mais elevada, que a gente vai falar de hierarquia. Então, ou seja, tem alguém que está mandando sinal para mim. Eu sempre gosto de falar, gente, que o mestre é como se ele estivesse lá na torre de transmissão. Sabe o avião que vai subir e tem aquele cara no rádio? O mestre é o cara que está no rádio. Que ele está lá em cima, ele consegue enxergar tudo. Aí ele fala assim, viu, vira à direita! Vira à direita! Aí você não vira, porque você não tá escutando ele. Viu? Eu falei pra você virar à esquerda. Claro que ele não fala disso, gente. Ele não fala dessa forma, né? Ele não fala, na verdade, né? Ele é silencioso. Mas ele tá nessa torre de transmissão, porque ele tá enxergando tudo. Então ele só tá dando as coordenadas. Ele é um GPS, né? Ele dá as coordenadas e a gente não quer aceitar as coordenadas. Isso é um... Então o que acontece? Ele está associado ao nosso sistema muscular, né? O sistema muscular é regido por Marte. É importante a gente entender que todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, está atrelado 100% ao meu sistema nervoso, e principalmente aqui, ó, meu crânio, onde tem o meu cérebro, né? Então, o que acontece? Eu expresso o pensamento ou eu expresso a vontade? E aí? E aí? Eu expresso a informação ou eu expresso a vontade? E aí? O que acontece? A grande parte das pessoas tem Mercúrio em conjunção com o Sol, porque um ciclo de Mercúrio ele é muito rápido, né? Em comparação, às vezes, com o ciclo de Plutão. Ele é muito rápido. Então, quase a maioria das pessoas tem aí Mercúrio em conjunção com o Sol, né? Ou está muito próximo do Sol. Quase a grande parte das pessoas tem. E o que acontece? A gente, às vezes, quando a gente tem planetas próximos, que a gente vai falar de uma conjunção, as energias dos planetas, eles confundem-se, eles se fundem. E aí eu não sei, eu não sei se é vontade, ou se é um pensamento, ou o que é, e aí eu não sei. Então a gente não sabe que vontade vem do coração. A vontade vem do coração. Pensar vem aqui, ó. Eu tô pensando. Vontade vem do coração. A minha vontade fala, vontade manda um sinal, né? Aí eu penso, aí eu consigo me comunicar. Ou seja, a minha vontade, a minha comunicação precisa estar atrelada à minha vontade. Quando a gente não tem vontade, ânimo de falar, a gente não deve falar, deve ficar calado. Por quê? Porque a gente não sentiu no coração. A gente tem que sentir a vontade no nosso coração. Vontade de falar, vontade de caminhar, vontade de viver, vontade de um monte de coisa. Vontade, não pensar. Porque falaram pra mim que tem que fazer. Tô pensando. Mas não tem vontade. Isso é uma questão bem interessante também.
E o nosso cérebro é onde a gente reside um mestre. Então o cérebro é onde reside um mestre. Que nem eu falei, ele tá na torre de transmissão. E é verdade, gente, porque se a gente olhar pelo corpo, a cabeça é o lugar mais alto do corpo. Ou seja, o meu pé, ele tem uma visão muito limitada. A cabeça, os olhos têm uma visão muito maior do que os nossos pés. Então, ou seja, será que a minha cabeça está atrelada aos meus pés? Será que eu consigo fazer com que os dois... Porque já tiveram isso, eu já tive isso, e às vezes eu tenho isso. Que é um horrível isso. Eu quero para um lado, meu corpo vai para o outro. Putz grila, minha mente fala para ir para lá, meu corpo vai para cá. Por que isso acontece, né? Porque existe uma cisão. Existe uma cisão que ainda não existe o que? Um negócio chamado de integridade entre os seus pés e sua cabeça. Precisa ser trabalhado isso. Então o que acontece? O cérebro, gente, existem muitos neurônios. Aí que tá, existem muitos neurônios. É uma combinação de som, de tom e de possibilidades. Sabe quando você fala, nossa, acabou de vir essa ideia? Então, acabou de vir essa ideia. Essa ideia é um neurônio, gente. Vou explicar depois um vídeo que, na verdade, o neurônio, ele é meio maluco, assim. Ele entra na nossa cabeça através de uma forma geométrica. Pum-tchum, pum-tchum. E quando a gente vai ver as moléculas dos neurotransmissores, a gente vai ver que é forma geométrica. Tudo é forma geométrica, gente, entendam. Tudo é forma geométrica. Então, ou seja... Porque você pode pensar assim, nossa, mas por que a Marcela se afinizou com aquela... Por que ela tem esse tipo de pensamento? Porque eu tô conectada a partes do meu neurônio que às vezes você não tá. Então, ou seja, como eu tenho aquário na minha cabeça, né? Então, ou seja, eu já tô conectada com uma coisa muito mais ampla. E, consequentemente, eu capto. Eu sou receptáculo, eu capto as informações. E eu posso potencializar isso. Aí já era, né, gente? Aí eu fico louca mesmo, né? A gente potencializa isso. E aí o que acontece, né? Então a gente pode... Então tem muitas notas dentro de nós, tem muitos neurônios que não estão sendo usados. Opa! Então eu tenho neurônios que não estão sendo usados. Eu vou explicar pra vocês agora o que eu entendi, eu queria passar pra vocês com relação à meditação. O que é meditação? Para que a gente possa entender como é que a gente pode utilizar Mercúrio de uma maneira mais benéfica e reciclar o meu sistema nervoso. Ou seja, para não ficar tão estressado, né? Quem nunca, né? Estressado. Eu estresso, eu fico em tensão. Então, ou seja, quando eu tô na fuga, né? Quando a gente vai falar de sistema parasimpático, simpático, a gente vai falar de questão de fuga, né? Ou luta ou fuga. Então eu sempre fico na tensão. Quando a gente tá assim, gente, a gente tá muito ainda preso no nosso sistema reptiliano e, consequentemente, a gente fica ainda muito nessa tensão. Então eu fico tensionando o meu músculo, né? Quando eu tensiono, olha como tudo tá interligado. Quando eu tensiono o meu músculo, o vaso sanguíneo, que ele só anda pelo músculo, né? Ou seja, o sistema muscular, ele é importante porque ele faz o bombeamento secundário. O primeiro bombeamento é o coração. O segundo bombeamento é o sistema muscular, né? Por isso que o sistema muscular está muito próximo e muito interligado ao sistema cardiovascular. Então o que acontece? O sistema muscular ele tem um pulsamento que pulsa o sangue. Então, ou seja, existe uma circulação, uma vitalidade. Quando eu vivo em tensão, eu fico o quê? Oxidado. A minha adrenalina vai lá pra cima, né? O meu cortisol vai lá pra cima e eu sou um ser humano estressado. Aí você vai ver a pessoa, né? Por que essa pessoa tá estressada? E às vezes ela tá com alguma imagem congelada na cabeça dela e ela fica repetindo aquela imagem. E fica tensionando. E chega uma hora que a gente morre, porque a vitalidade não tá mais circulando no nosso corpo. Então eu vou explicar pra vocês como a gente pode entender isso na prática e por que a meditação ela é tão importante aí, principalmente da gente entender a meditação da casa 12 pra casa 1, né? Por que a gente tem que ficar às vezes em retidão? Por que a gente tem que fazer retiros mesmos? É muito importante. Agora, pra gente finalizar, o que a gente vai fazer? O que eu vou trazer pra vocês? Isso daqui é uma forma que eu, através dos meus estudos e através também da minha própria observação, reflexão, eu cheguei aqui e eu queria compartilhar com vocês. Então, ou seja, aqui, a gente tem neurônios esperando por desenvolvimento, né? Então, a gente às vezes utiliza alguns neurônios, outros não. E a gente às vezes não consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? Então a gente não enxerga porque a gente está realmente só utilizando alguns neurônios. E lembrando que os neurônios vão trazer a nossa afinidade mental, vão trazer a nossa frequência, né? E de certa forma vão trazer a realidade que a gente molda. Não tem como, não tem outra forma. Então o que acontece? Um neurônio exaustivo. O que é um neurônio exaustivo, né? O neurônio exaustivo, que eu queria trazer para vocês, é quando é uma imagem congelada
e dispara uma informação. O que representa isso? Vamos imaginar uma situação. Pessoa tem um relacionamento. Aí nesse relacionamento ela é traída. Tudo bem. Aí ela fica mal, não sei o que, próximo relacionamento, ela é traída. A gente tá começando a ver que existe um quê? Uma informação dentro dela, né? Existe uma informação dentro dela. Lembrando que a gente não sabe onde tá essa informação, né? Tá dentro da gente. E aí, consequentemente, essa pessoa não sabe e ela fica desesperada. Ou seja, toda forma dela não tem uma ação, ela tem uma reação. E aí no terceiro relacionamento ela é traída, ela não entende o porquê. Não, por que eu tô traindo? Por que eu tô atraindo? A nossa atração está muito relacionada com a nossa afinidade mental. Por quê? Só pra vocês entenderem. Isso é sistema solar, tá? Isso aqui não é Marcela falando, não, é sistema solar. É só olhar pro sistema solar pra vocês entenderem a lógica. A gente tem o Sol, a gente tem Mercúrio e a gente tem Vênus. Ou seja, os meus relacionamentos vão estar atrelados à minha vontade e à minha afinidade mental. Os meus relacionamentos, a atração, Vênus, isso me arrepia. Não arrepia, é isso aí mesmo. Eu sempre falo, né? Quando eu fico arrepiada é porque o Urano tá falando. Então o que acontece? Existe uma atração. A atração, ela é relacionada, ela é uma consequência da minha afinidade mental. No que eu estou pensando. Seja conscientemente ou seja aquilo que é inconsciente. Que é no caso desse exemplo que eu tô dando pra vocês. Ou seja, a pessoa que sempre atrai atraída, atrai atraída, atrai atraída, atrai atraída. Isso está relacionado com o mapa astral. Tem alguma questão lá do mapa astral que precisa ser olhada. Existe algum caminho, às vezes a pessoa, ela precisa ir para outro lugar, ela precisa acionar outra parte dentro dela. Gente, é uma coisa bem interessante, que isso é uma questão individual para cada um. Então o que acontece? Essa pessoa fica com o neurônio exaustivo. Ela fica o quê? Vibrando naquele lugar, vibrando naquele lugar, vibrando naquele lugar. Ela tá vibrando, ela tem uma afinidade mental, mesmo que ela não saiba, porque tá inconsciente. Mesmo que ela não saiba. E aquilo que tá no corpo dela. Porque lembrando que depois de toda casa de pensar, né? Então a gente tem a casa de Gêmeos, principalmente, a gente tem uma casa de água. Sempre depois de uma casa de ar, a gente tem uma casa de água. Então, ou seja, tá meio que embutido no meu sistema. Eu sinto aquilo. Então, se eu sinto aquilo, mas o que você tá sentindo? Ai, não sei. Então tem que saber muito o que vocês estão sentindo. Vocês têm que dar objetividade no que vocês estão sentindo. Objetividade é o que é sempre signo de terra, oposto ao signo de água. Porque se vocês não entenderem o que vocês estão sentindo, não tem como ajudar vocês. A gente até pode, às vezes, né? Por uma questão de quanto mais a gente, terapeuta, purificado, mais a gente consegue entender o outro. Mas o trabalho, na verdade, é do outro, não é do terapeuta. O terapeuta só tá lá só pra dar uma ancorada aqui, ó, pode ir por esse caminho, né? Ele é um conselheiro, na verdade. Então o que acontece? Dispara sempre uma informação, E parece que a mulher sempre vai para os mesmos lugares e ela vai atrair Vênus os mesmos relacionamentos. Beleza? Entendeu? Afinidade mental é questão do minha atração. O que acontece? O que eu entendi? O neurônio, na verdade, ele é uma imagem. Então a gente o quê? E aí é aquela questão que a gente fala, né? O desenvolvimento neural da criança. O desenvolvimento neural da criança, o desenvolvimento, né, intelectual da criança, ele vai do 0 aos 3 anos. Então, ou seja, o que te colocaram para você enxergar do 0 aos 3 anos, além daquilo que você já traz de imagens de vida passada, vai o quê? Propiciar toda a sua vai propiciar toda a sua encarnação, gente. É uma coisa séria, que eu fico muito... É uma coisa tão séria, assim, a gente tem que levar a vida séria, mas claro, a gente não pode perder o lado da alegria. Mas isso é muito sério, porque existe uma frase, né, do fundador da eubiose que ele fala, né, que a esperança reside na semente, ou seja, cada criança é uma semente, porque ela tá vivendo o que? O ascendente é uma semente. E, ou seja, e aí se a gente coloca muito imagens, né, porque as imagens é que vão criar meu cérebro. Então se a gente põe imagens não tão legais, o que vai estar no meu cérebro? Aquelas imagens não tão legais, né? E aí que a gente começa a ver aonde a gente tem que começar a trabalhar na humanidade. Gente, é um trabalho, tem trabalho. Vou falar pra vocês, tem trabalho pra ser feito. Olha isso, tem trabalho, viu? Quando vocês... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Comece a ter humildade. Vocês não são despertos. Eu não sou desperta. Mas comece a ter humildade. Comece a ter humildade, porque existe muito trabalho aí pra você tirar... virgem. Trabalho é virgem. Virgem é trabalho de purificar a sua mente. Por isso que Virgem é regido por Mercúrio, né? Então, o que acontece? Então, o neurônio ele é uma imagem e é uma forma geométrica. Ele é uma forma geométrica.
pelos meus estudos e pelo que eu entendo, pelo que eu enxergo, ele é uma forma geométrica. Então o que acontece? Aí chega a pessoa, nesse caso que eu falei, não aguento mais, não quero ter mais relacionamentos onde eu sou traída. Porque ela tá o quê? Num ciclo vicioso. Tem um ciclo vicioso que isso dispara uma frequência, né? É como um tom, né? O tom vai disparar, tom, tom, tom. É um tom, vai disparar esse tom. E aqueles que estiverem no mesmo tom, na mesma ressonância, vão ser atraídos, né? E aí o que acontece? A gente fala pra pessoa, então vamos meditar. Meditar, o que é meditar? É você tentar enxergar outras imagens dentro de você, outras frequências dentro de você, né? Ou seja, transcender aquilo que você está vivenciando. Então a meditação, ela na verdade é medita de novo. Medita. O que é meditar de novo? Que é uma coisa que é complexa, isso a gente tem que trabalhar muito no nosso dia a dia. Toda vez que eu acordei, eu vou olhar o meu vizinho, eu tenho a mesma impressão. Se todos os dias eu tenho a mesma impressão do vizinho, cara, não evolui nada. Pode pegar o vizinho, pode pegar vocês também. Não evolui porcaria nenhuma. Todos os dias que eu acordo, eu tenho que ter uma visão diferente do mundo. Que é isso que faz com que a gente renasce. Então, aquela criança que nasce e vai pra vida. Por que os adultos, eles chegam e falam, não aguento mais esse mundo? Porque eles só estão vendo a mesma coisa. Quando a gente só vê a mesma coisa, enche o saco, né? É como se eu tô querendo ver o filme, eu quero ver o próximo capítulo, eu tô vendo o mesmo capítulo, enche o saco. Então o que acontece? Mas o mundo externo tem que mudar? Lógico que não, é você que tem que acionar outros neurônios. Esses neurônios são acionados ou também construir... questão da plasticidade do neurônio. Tem autores que falam que existe, tem autores que falam que não existe, mas existe. Existe porque tudo é possível. Tudo é possível para a divindade, então existe. Questão da gente criar neurônios. Ixi, minha infância eu só enxerguei violência. Então vamos começar a enxergar e vamos começar a criar paz e amor dentro de você. Então, ou seja, a meditação é meditar, medita, edição. Eu preciso ser reeditado todos os dias. Então, gente, fazer esforço, gente. Fazer um esforço de vocês primeiro enxergarem vocês de forma diferente todos os dias. E assim, o mais ideal é a gente enxergar a gente diferente a cada um segundo. Porque eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador. Então, pelo menos a cada dia, ou pelo menos a cada semana. Pelo amor de Deus, porque se vocês não enxergam as coisas de formas diferentes, vocês estão presos. Vocês ficam presos em alguma coisa mal resolvida do passado. Então, então assim, quando eu medito, eu quero ver as coisas de outro ângulo. Quando eu faço essa coisa de ver outro ângulo, eu tô acionando o quê? Outras partes do meu cérebro, né? Porque o cérebro tem um ângulo aqui, o outro aqui, eles têm ângulos diferentes, eles têm localizações diferentes no meu cérebro. Claro, tem a parte mais frontal, tem a parte mais lateral, existe uma diferença, lógico que existe. Então o que acontece? Todos nós nascemos com uma certa tendência para uma certa direção. É que nem eu falo, essa pessoa às vezes que tem essa questão aí de ter relacionamento de traição. Às vezes tá lá no mapa, ela já tem uma tendência a uma certa direção, né? Então, ou seja, como é que faz pra gente ir pra outra direção? Como é que a gente faz pra gente o quê? Navegar o meu carro. Navegar o carro, isso aqui é uma... Tem gente que não tem um professor que é professor de CFC, que ensina as pessoas a ler de trânsito? Então, e tem gente que é professor de coisas espirituais. Por que não aceitar isso? Então tem gente que ensina a gente a pilotar um carro, eu ensino vocês a pilotar o que é o corpo de vocês. Trabalhar o yin yang. Por que não aceitar isso? Por que não aceitar isso? Devemos começar a abrir a mente a aceitar. Então uma pessoa iluminada, que é isso que eu entendi, né? Trazendo um pouquinho mais para essa questão do ocidental, né? Não trazendo a questão muito do oriental. Uma pessoa iluminada, ela iluminou todos os seus neurônios. Todos, tá? Por isso que é tanta luz, por isso que roda lá, por isso que tem uma flor gigante na cabeça, né? Roda tudo e na verdade os neurônios estavam inconscientes, ou seja, aqueles neurônios que eu não estava utilizando. E que está relacionado com o quê? Com hábitos. Hábito. Então, se eu perceber que eu sou uma pessoa julgadora, beleza, então eu estou acionando um neurônio que está disparando aí uma rede de atração. Então eu vou atrair todo mundo que julga, certo? O que eu tenho que fazer? Ao mesmo tempo eu tenho que parar de dar ouvidos pra ele. Aí é um negócio de cancela, pra ele atrofiar. E aí é a vontade. Aí vem a mutação. E ao mesmo tempo eu tenho que o quê? Colocar qual é o hábito que eu quero. Então qual que é o hábito que eu quero? Eu quero a compaixão. Eu quero a empatia, né? Porque a compaixão e a empatia não tem nada a ver com o julgamento. O julgamento é quando eu não tenho compaixão e empatia com as pessoas. Então isso é uma questão bem interessante. Então uma pessoa iluminada, ela enxerga todas as possibilidades porque ela enxergou todos os neurônios.
Então, quando ela enxerga todos os neurônios e todas as possibilidades, ela sabe sair de todas as situações. Ela está no Dharma. Ou seja, todas as situações que ela está, ela consegue equilibrar de novo. Ela equilibra, ela equilibra, ela equilibra. Ela, então, é uma pessoa mutável. Nossa, é mesmo? É, por isso que peixes estão na casa 12. Mutabilidade. É mutável. A gente fica mutável. Ou seja, pode vir em qualquer situação, eu sei lidar com qualquer situação. E aí, você sabe lidar com qualquer situação? Ou você controla as situações? A gente não deve controlar as situações, a gente deve aceitar as situações. E diante dessa aceitabilidade é que a gente pode ter as possibilidades de ter ações, né? Então existem possibilidades de ações que eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ficar passivo mesmo. Eu não tenho que fazer nada. Siddhartha falava isso. Às vezes a não ação é ação. Ah, mas eu vou falar com a pessoa, eu vou falar pra ela o quanto ela... Não tem que falar nada, fica quieta. Essa ação de não fazer ação é uma ação. E aí? Como é que é? Ah, mas no meu sistema nervoso tá essa coisa meio italiano, né? Italiano vai lá na briga. Tá bom, transcende. Votação. Que aí é a questão da prática, de eu trazer e criar novos hábitos, né? Então assim, vai trazer bastante coisa aí pra todos nós. Então, por isso que tem que ver o script, gente. Mapa astral é documento estelar. Estelar e estrelar. Você não entendeu? Isso aqui, acho que eu vou fazer uma lei. Vou fazer uma lei. Tem que todo mundo ter a carteira de identidade estrelar, que é o mapa astral. Isso ajudaria muito a gente a nos entender, os outros entender a nós, né? E de alguma forma a gente teria mais harmonia aí no mundo, né? Então, gente, foi o vídeo do dia de hoje. Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem em paz e fiquem bem. E até mais. Tchau, tchau!